Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 FIIs logístico para fevereiro de 2022. Os 20 melhores, entre aspas, tá? Os 20 melhores FIIs do setor logístico. Vamos saber, vamos lá. Então, pessoal, antes da gente ir para a lista aí, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em fundos do setor de tijolos? Você já investe em fundos do setor logístico? Você tem algum no seu portfólio? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro e já contamos com 4.389. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos ajudar financeiramente? Torne-se membro do canal. É 10 centavos por dia, não vai te onerar e pra gente vai fazer uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai estar financiando o canal no seu crescimento e desenvolvimento. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram, você tem preferência quando pede um vídeo. Então, isso vai nos ajudar imensamente. Muito obrigado aos últimos membros, o Carlos, o Matheus e o Marlon. Se tiver algum membro que ainda não participa do grupo do Telegram, manda uma mensagem para mim, que eu mando o link lá de aceite lá. Vamos lá. Tem mais uma forma de apoiar o canal, que é abrindo uma conta na corretora Clear por meio do nosso link de indicação ou abrindo uma conta na PicPay com o nosso link. Você abrindo uma conta na Clear, a partir de R$100 investidos, você vai ganhar R$70 de bônus e a gente também ganha. E abrindo na PicPay, pagando alguma coisa com R$10 no cartão, você também ganha R$10 de bônus e a gente também ganha. São duas formas de apoiar o canal. Até o final do ano a gente pretende tirar a nossa certificação CEA, que é lá em São Paulo, então a gente tem que voo, hospedagem, mais a certificação que é cara, e a gente conta com a ajuda e colaboração de vocês aí. Vamos lá, vamos à frente. Vamos lá, deixa eu explicar como que funciona esse ranqueamento. Eu optei 7 tipos distintos de indicadores: dividend yield acumulado, taxa, dividend yield, patrimônio, imóveis, PVP e liquidez. Não necessariamente esse aqui pode não ser algo que é mais importante para você. Inclusive, você pode fazer com ou sem peso, tá? Tudo isso pode impactar aí. Eu escolhi dessa forma, mas se você mudar os indicadores, com certeza o ranqueamento vai mudar. Então, para mim, o item mais importante seria taxa cobrada, mas eu vejo que tem pessoas que não gostam disso. Inclusive, para mim, isso aqui é um item exclusivo. Para mim, isso aqui deveria excluir os ativos. Mas, como eu disse, tem gente que não se importa. Então, aqui eu dei peso, por exemplo, eu dei peso 2. Aqui tem peso 3. Aqui tem peso 1,5. E aqui tem peso 1, tá? E aí, se um ativo ficar em primeiro lugar em todos os quesitos, o máximo que ele vai acumular é 240 pontos. E se ele ficar em último lugar, ele vai acumular 11 pontos. Lembrando que eu trazia como métrica o fundo tentar atingir no mínimo 120 pontos, só que eu baixei a régua um pouco para 96 pontos. Inclusive, baseado nisso, já digo para vocês, ó, um dos ativos que eu tenho, ele não atingiu essa pontuação mínima. Poxa, Amu, você mesmo fala e tal, e agora? Você vai vender o seu ativo porque ele não atingiu o mínimo? Não, porque para mim, eu considero um dos melhores fundos logísticos. E ele está aqui nesse ranqueamento muito mal posicionado. Então saiba o seguinte, não é porque um ativo ficou em primeiro lugar que você deve comprá-lo, não é porque ele ficou em último lugar, isso me decepcionou um pouco, confesso, mas não estou preocupado, eu estou satisfeito com o ativo que eu tenho. Não é porque ele ficou em último lugar que você deve ir lá e vender o ativo. Isso pode servir para ajudar você na sua tomada de decisão, no seu ponto de escolha, tá? Vamos à frente aí. Primeiro critério é dividend yield acumulado. E aí vem o ARCT com 27,9. É um fundo da Risa. Isso aqui está destoando bastante, tá? Não é normal para um fundo ter todo esse acumulado. E aí aqui entra principalmente que esse fundo tinha um dinheiro investido em CRIs, coisas nesse sentido. Mas, inclusive, ele não vai mais ter esse rendimento altíssimo aí. Tá? No médio prazo aí, daqui a alguns meses, se você observar, o yield acumulado desse fundo aí vai diminuir bastante, vai voltar, vai baixar mais e vir um pouco mais para a normalidade. Então, yield atualmente, rendimento acumulado é o Helg, que passou por uma grande polêmica recentemente. Por quê?
estava tentando fazer uma emissão muito, mas muito abaixo do seu VP, e aí o mercado tem colocado ele bem para baixo, ele está com bastante desconto. Em razão disso, o yield que ele entregou, como está com muito desconto, destoou bastante. Então ele vem com um acumulado de 11,16. Seguido do BLMG, que é um fundo que é bem alavancado, ele tem 70% do seu patrimônio alavancado, tá? Então, assim, é outro fundo bem alavancado aí. Na verdade, a gente vai ter vídeo da maioria desses ativos aqui no canal. O NEWL, NEWL, que é um fundo que possui alguns ativos aí, é um fundo novo, 10,37, seguido de GALG com 10,03, seguido de VTLT de 9,81. E aí os menores yields acumulados aí, LGCP com 7,95, BTLG com 7,74, XPLG com 7,54, HSLG com 7,41, sendo talvez um limite aqui para algo que seria aceitável para mim. Para mim tem que ser mais ou menos entre 7,2 e 7,20 de yield acumulado para ser aceitável. Lembrando que um tempo atrás todos os fundos estavam com bastante desconto, estavam passando por dificuldade. Então, isso está um pouco destoado, mas em tese aqui seria a rapa do taxa. E aí, olha só, o LVBI, que é um dos fundos de logístico que eu tenho ele e o HGLG, o LVBI vem com apenas 7% de yield acumulado. Você está preocupado com isso, Amu? Não. Por quê? Eu peguei ele num preço abaixo do normal e se ele mantiver a constância que ele está aí, para mim, esse fundo vai entregar um yield on cost de 9%. Então, muitas das coisas aqui que esse ativo aqui vai ter, para mim, eu não estou pagando por isso, porque eu peguei ele num bom preço. Então, eu peguei ele bem abaixo do VP. Se ele continuar entregando o rendimento que ele está entregue, que aparentemente, dentro do seu relatório, dá para ele manter, para mim, esse ativo vai estar me pagando 9%. Então, não estou preocupado. Lógico que se você comprar ele atualmente nesses preços, aí você vai ter um yield mais ou menos de 7% aí. VILG com 6,88 e o Bresco com apenas 6,82. Aí são os piores fundos com yield acumulado. Próximo critério, taxas cobradas. Lembrando que, para mim, até 15% é o aceitável de taxa cobrada. Já vou direto para o LVBI, porque é um ativo que eu tenho. Agora, aqui sim, isso me decepcionou. Quando eu pesquisei esse ativo, ele não tinha esse yield aqui de taxa cobrada. Não tinha esse percentual de taxa cobrada. E isso aqui me decepcionou. Contudo, se a gente observar os últimos meses, a taxa tem orbitado em torno de 12%, 13%, 14%. Vamos torcer para que isso se mantenha e ele não extrapole esses 15% que eu acho aceitável. Isso aqui pode ser o único motivo para eu me desfazer do ativo aí, mas é um ponto de atenção. E aí os dois únicos que extrapolam os 15%, o LVBI e o GALG com 28%. O que acontece com esses ativos aqui? Alguns fundos trazem a distinção, ou a divisão das suas taxas cobradas. Outros não trazem. Então pode ser até mesmo o próprio LVBI que esses 16% não vá tudo para a taxa de gestão. Tem outros valores ali incluídos. Só que como ele não faz essa distinção, não tem como a gente calcular. E o GALG com certeza não deve ser isso tudo. Pode até ser que seja alta a taxa cobrada, que vá para a taxa de gestão, mas não acredito que seja quase 30%. Mas lá eles não fazem distinção no seu relatório. Então, das despesas cobradas lá, baseado no relatório gerencial, eu baseei por lá. E aí as despesas totais hoje têm orbitado na casa de quase 30%. Por isso que eu trouxe aqui. Destaque positivo, como sempre, os fundos do Banco Inter têm baixíssimas taxas. O LGCP, que é do Inter, tem 2,87% de taxa. Sempre o Inter, se não é o menor, é sempre um dos menores do mercado. Seguido do Helg, apesar de toda a polêmica aí, apesar de toda a polêmica envolvida, o Helg vem com uma boa taxa cobrada aí, seguido de HSLG com 6,32. O Euro, que eu fiz um vídeo recente, inclusive ele tá saindo na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, tem um vídeo recente dele aqui no canal, 6,89. E o HGLG, que eu tenho também, é um dos maiores e, na minha opinião, é o melhor do mercado, com uma boa taxa cobrada de 7,68 aí. E aí as piores taxas, HLOG com 11,85, ainda bem aceitável, NEWL 2,64, o próprio XP, ó, destaque positivo, porque geralmente a XP vem taxas caríssimas, e aí a taxa desse fundo está dentro do aceitável aí também, ó. A taxa cobrada média de 13,24, seguido de Bresco e BTLG. Vamos à frente.
Dividend Yield atual, o último Dividend Yield anunciado. O ARCT, que é o fundo da RISA, aquele mesmo lá que estava com yield bem extrapolado, né? Anunciou 1,58, um yield bem alto. O NEWL fez um anúncio aí de 1,27, um yield bem alto também. O próprio HGLG anunciou 1,03% de yield. Lembrando o seguinte, esses dois aqui eu tenho certeza absoluta que são não recorrentes, eles não vão se manter. Provavelmente o NEWL é por reserva acumulada e o HGLG com certeza é uma reserva acumulada que ele tinha da venda de um imóvel, um ganho de capital. Então isso não vai se manter. O Helg está com yield anunciado alto porque bateram muito nas suas cotas, ele caiu muito aí no mercado, e aí ele está entregando 1% de yield. BLMG é um fundo muito alavancado, mas ele sempre vem com bons yields anunciados aí. O RBR com 0,89. E aí aqui o seguinte, em termos de yield, para mim o mínimo que eu acho aceitável seria 0,60%. E aí a gente vê que, em tese, todos esses fundos aqui passariam pelo crivo de yield, porque o menor, aqui a gente vê... fechando aqui o SDIL com 0,86 e o euro com 0,84. E do lado de cá os menores yields, ó, LVBI com 0,70, HLOG com 0,68, BTLG com 0,68, VILG com 0,67, MGLG com 0,65, ó, XP 0,65, Bresco 0,64, HSLG 0,63. E o que a gente observa com isso? Ora, vamos pegar o LVBI. Se ele se mantiver nesse 0,70 que ele vem entregando atualmente, ó, ele vai ter um yield aqui de quase 9% ao ano. Quase 9%. Então a gente observa uma recuperação, uma retomada nos yields na entrega dos ativos aí. Então, se a gente olhar a média do dividend yield acumulado daqui 3, 4, 5 meses, ela vai ter uma levantada ali baseada naquele primeiro gráfico que a gente olhou lá. Vamos à frente. Próximo critério, patrimônio. Isso aqui para mim não é tão importante. Eu prefiro o critério de quantitativo de imóveis, tá? Para mim isso é mais importante do que o patrimônio. Mas o fundo desses 20 aqui que eu trouxe, o maior fundo do mercado do setor logístico, HGLG com 3,1 bilhões, seguidos do XPLG com 2,9 bilhões, seguidos de Bresco e VILG, cada um com 1,7 bilhões, BTLG 1,5 bilhões. E aí os menores do mercado, BLMG 361 milhões, o LGCP da Inter, do Banco Inter 278 milhões, o NEWL 235, VTLT 218, ARCT 164 milhões, Helg 127, Euro 119, MGLG, o menorzinho do mercado aí, 113 milhões. Vamos à frente. Quantitativo de imóveis. Eu disse isso um tempo atrás, tá? E sempre vou reforçar. O único segmento de tijolos que eu investiria, investir com apenas um único imóvel seria o setor de shoppings, tá? Por quê? Apesar de ter um único imóvel, ele vai ter ali diversos inquilinos. Um shopping vai ter 100, 200, 300, 400 inquilinos, tá? Então, seria a única exceção que eu tenho. Então, eu acho muito arriscado você investir em um ativo que tenha um fundo que tenha apenas um único ativo. Então, em quantitativo de imóveis, HGLG com 19 imóveis, VILG com 16 e o XPLG com 15, seguido de BTLG com 14, Bresco 11, LVBI com 10, Euro e ARCT com 6. E os menores em quantitativo de imóveis, HLOG com 5, SDIL com 5, MGLG com 5, Helg com 4, BLMG com 4, Pátria, PATL com 3, NEWL com 3 e o VTLT com apenas um único imóvel. Vamos à frente aí. Preço sobre valor patrimonial. A gente consegue observar que os ativos estão sendo negociados com bom desconto. Na média, a maioria dos ativos do setor logístico estão sendo negociados abaixo do que realmente valem. E aí cabe um estudo para observar o motivo do MGLG estar sendo negociado tão abaixo do seu VP. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,51. Como eu disse, cabe um estudo para saber o que houve com esse ativo aí. Euro sendo negociado a 0,66. PATL sendo negociado a 0,76. Fundo do Inter sendo negociado a 0,81. HSLG 0,82. HLOG 0,83, seguido de Bresco e Helg. E entre aspas, os fundos mais caros aí, VILG sendo negociado a 0,92, o GALG a 0,98, o BLMG sendo negociado ao seu preço justo,
O fundo aí RCT sendo negociado a 1,05, BTLG a 1,06 e o HGLG sendo negociado a um PVP de 1,15. 15% mais caro do que ele vale, entre aspas, tá? E ainda assim, você pode ser considerado um preço mais ou menos justo. Por quê, Amu? Porque esse fundo, se você observar aqui na média, ele sempre é negociado na média de 1,2, 1,3, chegando a 1,4. Então, é um fundo que sempre é negociado acima do seu VP, é normal. Então pode ser, mesmo que hoje esteja caro, ainda pode ser uma oportunidade de entrada, porque a tendência é que esse fundo volte a ser negociado mais caro ainda. Vamos à frente. Em termos de liquidez, fundos com altíssima liquidez, muita negociação. Então, ó, XPLG é o fundo mais negociado com 5 milhões de negociações diárias, seguidos do HGLG com 3,8 milhões de negócios, seguidos de VILG e Bresco, ó, cada um com 3,6 e 3,3 milhões, e seguidos aqui de BTLG com quase 3 milhões de negociação, uma excelente liquidez. E aí os fundos menos líquidos, o HELG com a liquidez média de 343 mil por dia, seguido do HLOG 259 mil, NEWL 151 mil, e daqui para baixo a liquidez já começa a ficar um pouco mais preocupante. O GALG com 117 mil de média, VTLT com 100 mil de média, e o LGCP com 72 mil de média. É uma liquidez baixa, mas ainda é uma liquidez que para um pequeno investidor dá para entrar com tranquilidade, e um médio investidor, ele pode enfrentar dificuldade para entrar ou sair. Abaixo de 100 mil, 150 mil, já pode ser uma liquidez um pouco mais difícil para você negociar aí. Vamos à frente. Antes da gente ver quem ficou entre os 20 melhores, a gente vê o ranqueamento, eu vou reforçar e pedir novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em fundos imobiliários? E se investe, você tem algum setor de tijolo? Se sim, você investe em setor logístico, que é um dos segmentos, comenta que seu comentário é importante para nós. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar. Nos ajude a chegar a 5 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal, 10 centavos por dia. Para você, acho que não vai fazer diferença, mas para a gente faz muita diferença. Muito obrigado aos últimos membros. Se você for membro e ainda não participar do grupo do Telegram, manda uma mensagem que eu mando o link de aceite lá. Abra conta na Clear ou na PicPay com o nosso link de indicação. Vocês também vão nos ajudar imensamente. Vamos lá. Quero reforçar e dizer novamente, não é porque um ativo ficou em primeiro lugar que você deve ir lá e comprá-lo cegamente, e não é porque um ativo ficou em último lugar que você deve se desesperar e vendê-lo também. Como eu reforcei, fiquei frustrado, Por quê? O mínimo que eu acho que um fundo deveria atingir é 96 pontos. E aí fiquei bem decepcionado que o LVBI não chegou a atingir essa pontuação mínima. Por causa disso, eu vou vendê-lo? Não, porque se eu fizesse um ranqueamento aqui com o meu yield on cost, com o meu preço, provavelmente no meu índice o LVBI estaria mais bem pontuado. Mas gosto da gestora, gosto dos ativos que ela tem, gosto do fundo e estou satisfeito. Por enquanto não vejo nada demais. É esse o critério que eu quero que vocês tenham. Não vá vender porque alguém diz que é ruim, ou não compre porque alguém diz que é bom. Nem mesmo eu, nem mesmo ninguém. Um comentário que eu vou fazer porque saiu um vídeo recente. Primo Rico soltou um vídeo recente falando de um aporte que ele faria no BCFF. Surpreendentemente, após o vídeo dele, um fundo que estava esquecido aí, subiu, assim, bem acima do normal no mercado. Então as pessoas compram porque o Primo Rico é bilionário, porque o Primo Rico é bom, porque ele é um bom investidor. Então não vá na manada. Por mais que para o Primo Rico o fundo seja bom, pode ser que para você que está olhando o vídeo não seja. Então não é porque eu digo algo, ou o Primo Rico, e eu não estou querendo comparar, e não há nem o que comparar, né? Além dele ter milhões de inscritos aí, bilhões no seu patrimônio, não tem nem o que comparar. Ele é um profissional do mercado e eu não sou. Mas o meu ponto é tentar ajudar com educação financeira. Eu quero ajudar você na sua tomada de decisão e não dizer para você o que é bom ou ruim. Então, sempre que eu faço um investimento, sempre que eu faço esse ranqueamento, isso não é para você comprar o top 1 e não é para você vender o top 20. É para facilitar na sua tomada de decisão. E geralmente os últimos não servem para você estudar, né? Então o LVBI, por diversos motivos, nesse top 20, ficou decepcionante aí. Em tese, não é um ativo para você estudar, porque ele não está bem posicionado. Mas ainda assim, eu tenho esse ativo e para mim ele serve.
Então, ó, destaque positivo, de 240 pontos possíveis, a HGLG atingiu 172 pontos, muito bom, muito interessante. A tendência aí é que no decorrer do ano, pode ser que o HGLG perca essa sua posição, por quê? O seu yield deve cair um pouco, provavelmente ele não vai conseguir entregar alto como ele estava entregando. Mas é um fundo bem diversificado, é um fundo grande, líquido, com bons imóveis, apesar dele ter uma pequena vacância. Eu também tenho vídeos aqui no canal a respeito do HGLG. O ARCT, principalmente para aquelas questões, ele está entregando bom yield, né? Ele destacou positivamente, veio bem para cima. Tá? É um fundo que cabe estudo para você, se você se interessar por ele. Eu não me interesso, mas pode ser um bom estudo aí. O Helg é um fundo que a gestora tem decepcionado bastante o mercado aí. Várias pessoas estão chateadas com a forma como a gestora tem se posicionado nessas emissões abaixo do VP, é um ponto bem negativo. Apesar de eu ter o Rect por essa posição da gestora, eu não pretendo ter mais nenhum fundo da gestora deles. Não vou sair do Rect por causa disso, mas é decepcionante a forma como a gestora tem se posicionado, né? Então, para mim, não serve como fonte de estudo. O BLMG, se você entender o risco que você corre pelo fundo ter uma alta alavancagem, fora isso, eu vejo que a Blue Macau tem feito um bom trabalho. Eu tenho o fundo deles, o fundo de FOFs, o BLMR. Tá? E é um fundo que, para mim, cabe o estudo. Lógico que, como eu disse no vídeo, ele está 70% alavancado. Então, isso é um risco muito alto. Fora isso, pode servir de estudo para vocês aí optarem ou não por ter. Por enquanto, eu estou satisfeito com os dois fundos que eu tenho. Tá? E não estou procurando nenhum novo ativo aí para ter. Mas todos esses que ficaram bem pontuados aqui servem de estudo. Eu tenho um vídeo sobre o euro aí. Tem um vídeo sobre a maioria desses fundos aí. Sobre o SDIL, sobre o RBRL. Tá? Então tá aqui o ranqueamento. Não necessariamente o primeiro é o melhor. Tá? E se ele ficou melhor posicionado, mas não quer dizer que ele seja o melhor. Para mim, no meu critério pessoal tá? Mas não necessariamente significa que ele seja. E o último que eu tenho, inclusive, ó, não necessariamente significa que seja o pior, mas sim, pelos critérios apresentados hoje, ele é o pior dos 20 fundos aqui que estão no ranqueamento. Espero que esse ranqueamento tenha ajudado de alguma forma, espero que sirva para sua tomada de decisão, tá? Que ajude, mas, novamente, vou reforçar, não compre ou venda um ativo porque eu, ou Primo Rico, ou qualquer outro influenciador gosta. Passe a ter o seu critério e a sua tomada de decisão por você mesmo. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io